Olá, bom dia! Bem-vindos ao Agronacional, um programa que mostra muitas histórias do mundo do campo e como é produzida a comida que chega à sua mesa. E você vai ver daqui a pouco. Posso congelar a carne temperada? Congelar e descongelar a carne crua mais de uma vez. Estraga. A carne, quando congelada, perde os nutrientes? Armazenar uma proteína nem sempre é uma tarefa fácil. O primeiro painel do dia foi de estratégias ESG, inovação e geração de valor. Todos os elos da cadeia produtiva de frangos de corte focados na sustentabilidade. Quando o Rodrigo instalou as placas de energia fotovoltaica na granja, ele precisou construir um espaço para comportar os inversores, que são os equipamentos que transformam a energia solar em energia elétrica. Além, que falam tanto do bem-estar animal, o sanitário tem que estar incluído no meio. E o laboratório, a ideia que nós montamos e a necessidade também que eu via de utilizar e passar também para a região. Nós tínhamos só o laboratório de FIV, mas de análise clínica veterinária. Esse é um controle que a gente tem que ter independente do animal que você cria. Com a proposta de reconhecer os agricultores que já vêm utilizando tecnologias sustentáveis na produção, além de ampliar a adoção de sistemas que mitigam as emissões de gases de efeito estufa nas lavouras, a Embrapa lançou o programa Soja Baixo Carbono, iniciativa que irá certificar com base em dados científicos e mostrar ao mundo a sustentabilidade do grão produzido no Brasil. Estamos no litoral capixaba, um dos destinos mais procurados pelos brasileiros. À beira-mar, 360 metros quadrados de terra com uma vista privilegiada e uma praia quase que particular. No horizonte, o azul do céu se mistura ao da água e é esse mesmo azul que dá nome a um dos criatórios mais tradicionais da raça, Aras Porto Azul. Na Alemanha, a carne de porco e a batata eles são consumidos porque é mais fácil, melhor acesso o ano todo. Sempre tem essa iguaria, né? Sempre tem a carne de porco e sempre tem a batata, sempre tem o chucrute. Olá, você está assistindo ao Agronacional e juntos nós vamos acompanhar belas histórias e descobrir muitas novidades sobre o universo agro. Começamos o programa de hoje com uma matéria importante de utilidade pública e que é fundamental para a segurança alimentar. Você sabia, por exemplo, que não se deve congelar uma carne novamente depois que ela já foi descongelada? Pois é, vamos aprender agora dicas preciosas sobre como deve ser feito o congelamento dos mais diversos tipos de carne. Vamos conferir? Posso congelar a carne temperada? Congelar e descongelar a carne crua mais de uma vez. Estraga. A carne, quando congelada, perde os nutrientes? Armazenar uma proteína nem sempre é uma tarefa fácil. Você sabe as melhores práticas para manter o alimento seguro em casa? A nutricionista Fabiana Borrego nos conta. É uma ótima opção, sim, para a gente aumentar essa validade. Então, se eu comprei uma quantidade grande de carne, o interessante é sempre porcionar ela em porções assim que eu vá retirar só aquela quantidade para fazer o consumo, para preparar, coisas desse tipo, Porque quando a gente congela um alimento e descongela, a gente não pode congelar ele novamente. Essa é uma dúvida muito comum. E a Fabiana explica por que não podemos repetir esse processo. Primeiro porque ele vai perdendo as características sensoriais, Então, cor, odor, sabor, principalmente a textura das carnes. Então, com esse processo de congela, descongela, congela, descongela, a gente fica muita quantidade de água, Então, se a gente não congela corretamente os alimentos, esses alimentos podem ter muitos cristais de gelo. E quando a gente descongela esses cristais de gelo, eles viram água, Então, aquilo lá vai comprometendo as características sensoriais daquele alimento. E se a gente, nesse processo de congela e descongela, congela e descongela, a gente não descongela de forma correta, esse alimento pode estar contaminado. Então, a gente pode favorecer a multiplicação de micro-organismos
né, durante esse processo de congela e descongela. E existe uma forma correta de congelar a proteína? Quanto menos cristais de gelo a gente tiver, melhor. Né? Então, por exemplo, se eu vou congelar um alimento que está quente, então o interessante é deixar ele esfriar em temperatura ambiente até no máximo 65 graus Celsius. Esfriou em temperatura ambiente 65 graus Celsius, eu coloco sob refrigeração para que eu desça ainda mais a temperatura deste meu alimento e posteriormente eu coloco no freezer. Por quê? Porque geralmente quando a gente tem um alimento quente, geralmente ele gera vapor. Então, se eu tampo ali, ponho a tampinha em cima, por exemplo, de uma carne, ensopado, tá? E aí eu pus a tampinha ali, aquele vapor, né, vai ficar em forma de água em cima da tampa. E se eu for congelar diretamente, essas gotículas de água, elas vão virar cristais de gelo. Esses cristais de gelos, quando descongelados, se transformam em água e prejudicam o cozimento da carne. Só esse cuidado de não ter cristais de gelo, de não ter vapor, né? Quanto mais vapor, mais cristais de gelo vão se formar. E essa técnica do temperatura ambiente, refrigeração e depois congelamento é o melhor. Essa dica é importante e bacana para a gente manter as características sensoriais desse alimento. Mas atenção, a carne crua temperada não pode ir para o freezer. Crua, não, porque geralmente crua, por exemplo, se eu coloco sal nessa carne, o sal ele tem a função de tirar água, então ela vai perder água. Dependendo do tipo de alimento, se eu coloco um ácido, eu vou deixar, por exemplo, uma penha d'alho, alguma coisa desse tipo, esse ácido vai comprometer a qualidade da carne ali crua. Então, congelar sempre crua in natura mesmo, ou se for temperada, aí vai ter que passar por um processo de cocção, seja no forno, no fogão, na churrasqueira, enfim, onde for. E você sabia que o corte da carne também pode alterar o congelamento da proteína? Carnes mais gordurosas, como a picanha suína, levam mais tempo para congelar. Crua, por exemplo, se é uma carne que tem um teor grande de gordura, ela vai congelar um pouco diferente de uma carne que não tem um teor grande de gordura. A gordura no freezer, ela não congela. A proteína, que é o restante ali da carne, enfim, outras vitaminas, minerais, água e tudo mais, elas acabam congelando. E quando a dúvida é sobre o tempo que a carne pode ficar congelada, a nutricionista explica. É a temperatura que vai determinar a validade do produto e não o tipo de produto que vai determinar a validade. Outras coisas importantes também é não deixar um acúmulo muito grande de gelo dentro desse equipamento, ou então armazenar muita coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho lá uma carne bovina, uma suína, um frango e do lado eu tenho polpa de fruta. Né? Não pode, a gente tem que deixar segregado para que não tenha contaminação cruzada. Agora que entendemos o passo a passo para levar a carne para o congelador e a forma de descongelar, conta pra gente, Fabiana. É mito ou verdade que a carne congelada perde os nutrientes? Isso é um grande mito. O único nutriente que se perde é a vitamina C, porque ele oxida e evapora muito rapidamente. Ela se dispersa muito rapidamente. Mas os demais nutrientes, eles ficam todos presentes ali na carne. Então não existe perda nenhuma. O congelamento é uma ótima técnica de conservação dos alimentos. Muito interessante, né? Eu mesma não sabia que o alimento quente deve esfriar um pouco em temperatura ambiente, ir para a geladeira e só depois para o congelador. Essas dicas são ótimas para que você possa congelar as carnes em casa de maneira mais segura possível, preservando o seu sabor e também o valor nutricional, né? E agora, vamos conferir o que rolou no Simpósio Internacional Produtor do Bem, evento sobre tendências e iniciativas para um novo patamar para frangos de corte. Realizado na cidade de São Paulo, o evento abordou os desafios encontrados na avicultura para garantir as certificações de bem-estar animal exigidas pelo mercado. O primeiro painel do dia foi de estratégias ESG, inovação e geração de valor. Todos os elos da cadeia produtiva de frangos de corte focados na sustentabilidade. José Rodolfo Cioca, diretor executivo da startup Produtor do Bem,
abriu o simpósio que durou 2 dias na capital paulista. Quais são hoje os desafios encontrados na avicultura para que a gente consiga atender os melhores padrões de bem-estar globais que são exigidos por certificações internacionais, por empresas internacionais. Então a proposta é justamente reunir, trazer discussões e soluções para esses desafios. Diante do cenário de desafios, o professor do Instituto Copiade da UFRJ destacou as peculiaridades do Brasil, que é formado por pequenas, médias e microempresas. O que leva à seguinte pergunta: o que o pequeno produtor deve fazer para estar inserido na agenda ESG? Olhar de todos os itens da agenda ambiental, social e de governança que compõem o ESG e procurar aquele que mais se aplica a ele naquele momento. Pode ser, por exemplo, gestão de resíduos, pode ser a parte de recursos hídricos, pode ser preservação de biodiversidade na propriedade dele. Então, identificando o ponto mais relevante, ele pode trabalhar nesse primeiro ponto como um passo inicial da trajetória ESG dele e já começar a comunicar esses passos, isso que o diferencia dos demais, na sua cadeia de valor, para os seus consumidores diretos e para grandes empresas com quem ele possa ter relacionamento e se tornar, inclusive, fornecedor. Isso tem a vantagem de, à medida que ele avança passo a passo nos itens ESG, ele se credenciando, se classificando e se aproximando mais de um outro grupo importante, que são os investidores e financiadores, que podem ter um papel importante no crescimento dele como produtor ou como empreendedor. Mas para isso, ainda faltam respostas. Quando o assunto é ESG, sustentabilidade, bem-estar animal e inovação, fazer a pergunta certa faz toda a diferença. Numa das palestras, o público foi provocado a responder perguntas como: quem paga a conta? Qual o preço por não se fazer? Como pensa o consumidor do futuro? E responder essas questões é a chave para continuar no mercado. Então, na hora que ele começa a perguntar, por exemplo, qual é a demanda, qual é o pensamento do consumidor do futuro? É aquele que pode manter o empreendimento dele vivo, não o consumidor do passado. Se ele começa a ter respostas para isso, ele começa a entender como é que ele pode gradativamente aperfeiçoar a produção dele e gradativamente se comunicar melhor com esse novo consumidor. Então, entender a pergunta certa, fazer a pergunta certa e começar a obter a resposta, permite ao produtor definir uma agenda de trabalho, ou seja, um passo a passo para que ele transite do passado para o futuro. Ainda no primeiro dia, foram discutidos os potenciais ao comércio global como exemplo europeu. Daniel Pérez Vega, da Eurogroup, falou como as políticas europeias podem influenciar o modo de produção na América Latina. Segundo os dados apresentados, 94% dos europeus acreditam ser importante o bem-estar animal. 60% dos entrevistados pagariam mais por produtos animais produzidos com bem-estar animal. Creo que en este momento uno de los desafíos que más hay es los problemas de sostenibilidad en el comercio. En Europa hay una gran conciencia de que el comercio puede crear consecuencias negativas para los animales, para el medio ambiente, para los trabajadores. Y lo que queremos es un acuerdo que, al contrario, tenga beneficios, que respete el bienestar animal, que no tenga métodos crueles de producción, que respete el medio ambiente y que respete también el derecho de los trabajadores, los derechos humanos. As discussões do segundo dia ainda trouxeram pontos críticos e soluções para bem-estar de frangos de corte, destacando mudanças nas dinâmicas de atordoamento de frangos como alternativa ao sistema elétrico. A gente vê como o nível de conscientização dos consumidores interfere diretamente no aperfeiçoamento das medidas de bem-estar e sustentabilidade dos produtores. Seguimos falando de avicultura. Você vai conhecer agora uma granja no interior de São Paulo, que teve investimentos na modernização das suas instalações elétricas. Vamos ver com detalhes todos os cuidados que foram adotados no aviário com relação à infraestrutura elétrica, incluindo o uso de painéis solares, para garantir a segurança no local e também evitar perdas econômicas. O avicultor Rodrigo Recanelli, do interior de São Paulo, precisou fazer algumas adaptações estruturais na área externa quando modernizou os aviários, sempre pensando na segurança da granja. Aí aqui fora a gente tem
postes do transformador geral, que tem os relógios, os disjuntores. Aí são importantes eles estar sempre fechados, identificados que há energia e risco de choque elétrico ali para não ter nenhum risco e nenhum dano para quem estiver ao redor. Essa parte do quartinho foi construída após feito o núcleo, que foi feito o investimento da fotovoltaica, aí foi feito a construção do quartinho, já seguindo todas as normas técnicas de ter um espaço limpo ao redor para também não ter risco de choque elétrico, evitar mato, cipó. Quando o Rodrigo instalou as placas de energia fotovoltaica na granja, ele precisou construir um espaço para comportar os inversores, que são os equipamentos que transformam a energia solar em energia elétrica. Daqui distribui para a rede, como você está vendo aí, todo equipamento fechado, tudo fio isolado. Também a importância dessas casinhas, ela ser bem térmica, para ter uma temperatura ambiente bem baixa, que nem no caso aqui tem um ar-condicionado. Porque quanto mais frio trabalhar os equipamentos, melhor a eficiência do equipamento que você tem. Se houver algum erro de funcionamento, vai aparecer no aplicativo. Dependendo do que for, o próprio produtor sabe resolver. Agora, se for algo mais técnico, ele precisa acionar a assistência da empresa. Esse painel ele lê a energia da rua. Agora aqui está verdinho, a partir do momento que caiu, eles ficam vermelhos. E aí energiza o lado direito meu aqui, que aí fica verde, que aí é a energia do gerador. Você identifica se tem energia da rede e energia do gerador. E nas granjas mais modernas, o gerador se tornou um equipamento essencial, pois o produtor não pode contar com o risco de ficar sem energia elétrica e deve ficar atento ao espaço de instalação do gerador. O local precisa ser seguro, seco e bem ventilado. E já no painel elétrico dos equipamentos da granja, o produtor Rodrigo fala sobre o funcionamento e como realiza as manutenções. Então, o painel ele vai funcionar que nem um computador, ele vai medir ali dentro a temperatura do aviário, umidade, e aí ele vai ligando os equipamentos conforme precisa. Na parte de ração tem as micro de segurança, que conforme abaixa a ração, liga os equipamentos para o frango sempre estar com ração disponível. Aqui também tem um sistema que faz a troca da água e leitura, a temperatura que está a água. E se a temperatura da água estiver muito quente, principalmente de pintinho, ele faz o fleixo automático. Aqui a parte do controlador do poço artesiano também, que joga água para as aves. Aqui é importante que tenha o sistema de sirene, que a gente faz o teste se elas estão funcionando ou não. É importante estar fazendo, aqui está ok. Então é um teste que a gente faz. Aí tem a parte que tudo que é a segurança, na realidade, da parte elétrica da gente, né? Que quem vai salvar a vida da gente, do equipamento, são os DRs, os DPS, as contatoras estar de forma correta na potência do equipamento de vocês. Aí aqui a gente tem que fazer manutenção de reaperto desses parafusos, para não ter aquecimento, que se qualquer borne desse aqui soltar os parafusos, começa a dar aquecimento. Então é importante a gente estar fazendo a manutenção. A manutenção do painel precisa ser feita a cada troca de lote. Também é importante lembrar que em todas as salas de energia não pode faltar o extintor, que precisa estar sempre com a carga correta para o caso de algum incêndio. Importante também todos os painéis estar aterrados, né? Porque não adianta nada você ter um equipamento e não estar com ele aterrado de forma correta. Então aqui dentro todos os motores, tudo passa pelo aterramento nos bornes aqui, que aí vai lá para fora. E agora, de dentro do galpão, Rodrigo explica os cuidados que toda equipe precisa ter para não causar nenhum risco à vida e não ter nenhum tipo de prejuízo. Os cuidados que a gente tem que ter aqui, sempre os fios em cima tá de forma correta, nas entradas do equipamento, sempre não ter fio encostando no chão, isolado de forma correta. São os cuidados necessários que a gente tem que ter dentro do galpão. Os comedores a gente tem que sempre estar verificando se os fios que entram no motor, pelo motor ser uma carcaça de metal, se não tem nenhum fio descapeado ali, dando contato com ele, podendo ocasionar um choque elétrico. O ideal é desligar toda a energia para fazer essa limpeza, para não evitar mais risco ainda.
É impressionante como a tecnologia está cada vez mais presente nos diversos setores do agro, ajudando tanto na produtividade como também na segurança e na sustentabilidade. Vamos até o município de Lins, interior paulista, para conhecer a Fazenda Floresta, um moderno complexo de produção leiteira com laboratórios de tecnologia avançada em fecundação in vitro e ainda uma farmácia veterinária. A proprietária Roberta Bertin conduz a fazenda que é referência na criação e reprodução das raças Gir Leiteiro e Girolando e possui uma capacidade de produção diária de 15 mil litros de leite. Vamos conferir? Desde o meu avô paterno, né, sempre tive contato, né? Todos os domingos ia lá na fazenda dele e a ideia sempre quis fazer veterinária e sempre foi de fazer grandes animais. Depois do Nelore também fomos adquirindo o Gir Leiteiro, né? E quando ele veio para cá e eu retornei a assumir aqui a fazenda, eu apaixonei por esse Gir Leiteiro e aí começamos a seleção e depois futuramente fazendo o Girolando todo em laboratório. O laboratório já é antigo, né, de FIV, desde 98. E fizemos todo esse gado agora, Gir, Girolando, sempre reproduzindo dessa forma. Pelo Gir Leiteiro ser um gado rústico, o Girolando, né, meio sangue também, ele se adaptaria ao sistema de produção, né, que conseguimos colocar aqui com o pivô e ter a disponibilidade aí de volumoso para ela num sistema de pivô central, irrigado, rotacionado, adubado diariamente. Hoje nós estamos em torno aí de 13.500 litros a 14 mil litros. E queremos aumentar a produção com gado também. Então, para aumentar a área limitante do pivô, resolvemos fazer o compost para conseguir colocar mais número de cabeças. A ideia é fazer 3 composts. Né? Com o pré-parto, eles cabem em torno aí de mais ou menos de 500 animais em cada compost. As Girolando, elas param em torno aí de 2 anos e 2 anos e meio praticamente as Gir. No sistema nosso aqui, elas dão em média aí de 8 a 10 mil litros em lactação e as Gir acima de 7 mil, 6 mil litros, lactação oficial, pelo técnico, ele vem todo mês aqui. Nós fazemos em torno aí de 1.000 animais por ano, praticamente aí 80% meio sangue. São produzidos no laboratório aqui, né? E o acasalamento também bem escolhido aí. A floresta tem 192 hectares. Nós somos em torno de 65 pessoas. Sempre estamos focando em trabalhar realmente a equipe, né? A importância de cada trabalho ter, né, a segurança que eles fazem e também saber o porquê que eles estão fazendo aquilo. E eles estarem envolvidos em todo o processo, onde nós estamos, onde nós queremos chegar e qual a importância daquele trabalho naquele momento. Todos são importantes aqui. A gente sempre tem que passar essa ideia, né? 8 anos de Fazenda Floresta, comecei aqui como estagiário. Fui aprendendo de tudo um pouco e hoje consegui chegar como gerente. Quando eu entrei, a gente tinha uma ordenha de 4 postos, ordenhava ali só 70, 80 vacas. Fizemos uma grande evolução, passamos por uma outra ordenha que era de duplo 15, chegamos aos 13, aos 14, 15 mil litros. E agora estamos partindo para o compost, né? Que pretendemos chegar aos 40 mil litros. Tem 2 diferenciais na fazenda, o engajamento da própria Roberta, né, que é muito focada na fazenda, e a fazenda tem uma equipe técnica muito profissional, muito forte hoje. Então, existem vários especialistas dentro da fazenda, isso a Roberta não deixa de firmar. Então, cada um na sua área, então vários especialistas fazendo o que tem que ser feito de melhor na fazenda. A gente disponibiliza o que a gente produz para nós, o que tem de melhor, porque é o nosso nome que está sendo levado, né? E como eles são feitos dentro de um rigor, geralmente eles são bem padronizados, né?
tem sempre a evolução genética, né, tanto do Gir, tanto quanto do holandês, que a gente também vai sempre atualizando nesses touros líderes mundiais aí. Além, né, que falam tanto do bem-estar animal, o sanitário tem que estar incluído no meio. E o laboratório, a ideia que nós montamos é a necessidade também que eu via de utilizar e passar também para a região. Nós tínhamos só o laboratório de FIV, mas de análise clínica veterinária, né? Esse é um controle que a gente tem que ter independente do animal que você cria, né? Eles fazem parte da nossa vida e nós temos que controlar todo o sistema que está envolvido nele. E a sanidade dela é bem diferenciada das outras por conta que nós temos um laboratório aqui dentro, onde descobrimos todas as causas de diarreia, de entre outras doenças, até mesmo quando vem a óbito algum animal. A nossa preocupação aqui, em até ter o laboratório, o Axis, né, é identificar logo de início o que está acontecendo. Para isso não aumentar e a gente entrar diretamente no controle daquele animal que ele pode ou até passar para os outros. Pode ser um protozoário, uma bactéria ou um vírus, então ele é identificado desde o início. Então a gente tem todos os exames aqui, até o PCR, para saber o que está acontecendo nesse lote, por exemplo, né? E também, assim, qualquer animal que venha morrer sem a gente, né, saber o que estava acontecendo, ele também é feito uma necrópsia para identificar. Isso é imprescindível aqui. Não, né, enterramos ou descartamos nenhum animal sem fazer esse controle, identificar a causa daquela morte. A sanidade dele é o primeiro lugar aqui. Então até eles já sabem, adoeceu, antes de falar adoeceu para mim, eles já falam, já tirei sangue. já tirei sangue, já levei para o laboratório, nós estamos preventivos, né? Então a gente tem essa preocupação de saber o que está acontecendo. Oferecendo, assim, não só a qualidade genética do animal, mas um animal pronto, que o produtor consiga também já adquirir esse animal e ele está em produção, né? Ele já conseguir lucrar com esse animal, aumentar o volume e ser referência também para outros produtores na parte de sanitária, de produzir o que é bom, porque o animal ele já custa do dia que ele nasce. E aquele animal que ele tem um valor agregado a mais, ele vai fazer toda a diferença. Eu sempre acredito que eu não gosto de criar um animal que é mais ou menos. Tentar sempre criar o melhor, porque ele vai me custar a mesma coisa. Essa é a diferença. O custo alimentar é sempre o mesmo, a mão de obra envolvida. Então, por que não sempre produzir o que tem de melhor? E se eu peguei do meu pai, ele vai fazer, ele fala, mas qual o melhor? Vamos sempre partir de referência, independente o que ele faça em obra civil, em, né, fazer animais, sempre partir do melhor. É um animal que aceita qualquer sistema de produção, né? Qualquer desafio. Saindo daqui, ele está pronto para qualquer sistema. E o que é legal, né? Muitos compradores que vêm aqui e adquirem animais, dependendo do sistema de produção dele, elas saem e aumenta muito o leite. Então a gente vê um potencial muito grande nesses animais, saem daqui com 27, 28 de média, né? Batendo até 40 litros de leite e chega em outras fazendas, em compost, quando confinada, ela sobe muito, sobe de 7 a 10 litros aí por fazenda. Eu acho que os animais, como eu te disse, a vaca é um animal sagrado, né? Respeitado por ele estar aqui, né? Aproveitar o máximo possível de tudo do que está envolvido. Por exemplo, o esterco, atualmente hoje a gente vê que ele vai fazer toda a parte de biofertilização na agricultura e produzir alimentos para ela e para nós também. Então, cada vez mais fechar esse ciclo que ele produz tudo aqui dentro, né? Então, isso que anima de estar sempre querendo melhorar, aumentar a evolução tecnológica das coisas, fazendo a independência do sistema.
Que belíssimo o trabalho da Roberta mostrando a força da mulher no agro. A preocupação dela com o bem-estar dos animais realmente impressiona. E ter um laboratório no local faz toda a diferença na análise e detecção de problemas sanitários, de forma mais rápida e eficiente. Vamos até o sul do país, em Londrina, estado do Paraná, conhecer um projeto inovador da Embrapa. O programa Soja Baixo Carbono é uma iniciativa que irá certificar aqueles que têm práticas sustentáveis na produção de soja, auxiliando na mitigação das mudanças climáticas. O programa da Embrapa Soja conta também com o apoio de empresas do setor privado preocupadas com a sustentabilidade e que irão ajudar na construção das diretrizes do protocolo de certificação do programa Soja Baixo Carbono. Vamos conferir? Com a proposta de reconhecer os agricultores que já vêm utilizando tecnologias sustentáveis na produção, além de ampliar a adoção de sistemas que mitigam as emissões de gases de efeito estufa nas lavouras, a Embrapa lançou o programa Soja Baixo Carbono, iniciativa que irá certificar com base em dados científicos e mostrar ao mundo a sustentabilidade do grão produzido no Brasil. O projeto será desenvolvido em conjunto pela Embrapa Soja e as empresas que possuem portfólios sustentáveis e que, por isso, passaram a apoiar a iniciativa. Porque a gente não quer que só a ciência opine, a gente quer que o setor privado também participe das discussões de como a gente parametriza o conhecimento científico e transforma de uma maneira que pode ser medido de uma maneira rápida, né, de uma maneira eficiente, mas que seja aceita internacionalmente. Então, a ideia do programa Soja Baixo Carbono é mostrar o quão sustentável é a agricultura brasileira em termos de emissões de gás de efeito estufa. Ela já é a mais sustentável do mundo. O que nos falta são iniciativas como essa, do soja baixo carbono, para que a gente tenha métricas científicas para comprovar a nossa eficiência técnica. Então, sob o ponto de vista estratégico, nós da UPL entendemos que o programa Soja Baixo Carbono é de fundamental importância para a imagem internacional do Brasil e da nossa produção. Então, essa transformação da pesquisa que nos dá o suporte, de que forma que nós aplicamos essas demandas mundiais em técnicas aplicadas nas propriedades, numa escala que possa ser utilizada em pequenas propriedades, médias e grandes. Após o fórum, as empresas parceiras do projeto participaram de uma visita na sede da Embrapa Soja em Londrina para conhecimento técnico dos processos das boas práticas agrícolas e das diversas tecnologias que contribuem para a redução de carbono, com destaque para o plantio direto, a fixação biológica de nitrogênio, a integração lavoura-pecuária-floresta, os insumos biológicos e o manejo integrado de pragas. O programa entra agora na fase de definição das diretrizes técnicas. No início do segundo semestre, a Embrapa deve iniciar a fase de validação a campo deste protocolo, onde irá certificar as áreas produtoras de soja com baixa emissão de gases de efeito estufa. Nós vamos selecionar 25 fazendas que serão as unidades piloto. Vão ser distribuídas em 5 macro-regiões e essas fazendas vão passar por toda a verificação durante a safra, né? E por 2 anos. Então, uma vez que a gente fez toda essa verificação, vai validar o protocolo, fazer os ajustes necessários e aí poder publicar o protocolo e disponibilizar para o mercado. A previsão é que ele esteja finalizado em 2026. Fabiana Vila, diretora do Departamento de Desenvolvimento de Cadeias Produtivas do Ministério da Agricultura e Pecuária, participou do fórum e da visita técnica. Segundo ela, o cálculo das emissões desenvolvido pela Embrapa confirma a relevância do programa. A mensuração do carbono ela é feita com base em princípios científicos, né? Então, todas as marcas que são originadas na Embrapa, né, que são as marcas baixo carbono e carbono neutro, elas têm essa mensuração validada, o que a gente chama de MRV, então mensuração, reporte e validação, que é confiável. O selo SBC é uma ótima iniciativa que vai reconhecer os produtores rurais que já aplicam boas práticas agrícolas e também deve contribuir para ampliar a adoção de sistemas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa. Agora vamos até o litoral capixaba, no município de Anchieta, conhecer um tradicional Aras de manga larga marchador, o Aras Porto Azul.
Há mais de 50 anos, uma família de fazendeiros de Minas Gerais trocou o interior pela praia e levou a paixão por cavalos para o estado do Espírito Santo. Hoje, a família já está na 3ª geração de criadores. Vamos conferir? Estamos no litoral capixaba, um dos destinos mais procurados pelos brasileiros. À beira-mar, 360 metros quadrados de terra com uma vista privilegiada. E uma praia quase que particular. No horizonte, o azul do céu se mistura ao da água. E é esse mesmo azul que dá nome a um dos criatórios mais tradicionais da raça, Aras Porto Azul. Um bom mineiro vem atrás de praia. Nesse caso, a gente veio conhecer um mineiro que juntou duas paixões, o mar e o manga larga marchador. Hoje o nosso dia de criador é com o Newton Stuzanecker Jr., do Aras Porto Azul, que vai contar um pouquinho da história dessa propriedade, que começou aqui em 88, que seu pai comprou, não foi isso, Newton? Isso. Meu pai comprou essa propriedade de frente para o mar em 88. Mas começou muito antes, vocês vieram para cá muito antes. Nós viemos para cá em 1967. Eu estou com 67 anos, então só tem 55 anos que eu sou capixaba. Nasci em Minas, a nossa família toda ela é de origem de Minas Gerais, sou do Vale do Rio Doce, Conselheiro Pena. Meu pai tinha fazendas lá, quando chegou na idade dos filhos saírem da escola pública, que era lá em Conselheiro Pena, para procurar melhores opções de escolas, vamos dizer assim. Ficou a opção entre Belo Horizonte e Vitória. E meu pai sempre ele comprou um frigorífico aqui no Espírito Santo e optou pelo Espírito Santo. Essa coisa da agropecuária, né, da pecuária em si, criador de gado, né, ele precisa de ter um bom cavalo, né? A opção sempre foi pelo manga larga marchador, porque é um cavalo multifacetado, de várias funções, né? Inclusive da lida do gado. E foi em Anchieta que a história de criação do Aras Porto Azul foi tomando forma. Meu pai sempre criou, ele ganhou uma pota, ele tinha 5 anos de idade. O irmão mais velho dele deu essa pota para ele, desde então ele nunca mais parou de criar. Começou a registrar a tropa em 1977. E essa paixão é uma coisa muito forte, né? O meu pai, antes de falecer, ele passou para mim o criatório, né? Porto Azul. Tem o meu irmão, que tem uma fazenda em Teresópolis, o Luciano. Lá, o sufixo dele é STZ do Porto Azul. Tem o Gabriel, que é meu sobrinho, que é filho da minha irmã mais velha, que também ele foi mordido pela mosca e recebeu o vírus da paixão pelo cavalo. Paixão que o próprio Newton passou para as filhas e que despertou em uma delas o desejo de continuar o legado da família. Porto Azul vai ficar com um glamour diferente agora, vai dar um pouco mais de beleza, né? Da continuidade da Porto Azul. Vai ser com ela e com o meu sobrinho Gabriel. Sempre gostei muito de acompanhar meu pai, sabe? Eu era o carrapatinho dele, então... vou lá no pasto olhar as éguas, aí eu ia. Vou olhar o gado, aí eu ia. Então, eu estava sempre perto dele. Mas essa paixão, essa presença veio de uma forma muito natural. Então, eu estou buscando esse aprendizado e estou sempre presente, né? Faço questão de estar presente, de acompanhar. Gosto muito de montar, sempre montei. E aí, junto do meu primo, né, a gente está... aí começando a atualizar um pouco a geração, né, dentro do Aras. Uma tradição de pai para filho. Quando você recebe uma coisa de um sujeito muito famoso, no caso que era o meu pai como criador, é uma carga, é uma tonelada nas suas costas de você continuar tocando aquilo que ele construiu, entendeu? Eu acho que eu estou fazendo isso mais ou menos, né? Temos aí vários campeões nacionais. Ano passado mesmo tivemos o Trilho do Porto Azul, campeão nacional. E são títulos a perder de vista. Uma sala cheinha deles. Porque a Porto Azul tem 9 campeões da raça. Grandes campeões. E isso macho e fêmea somando, né? E também somando
a marcha picada. Sim. Tá? Então, campeonatos de categoria, nós temos inúmeros. Campeonatos de marcha, nós temos mais de 10 campeonatos. Títulos de progênie, mas inúmeros, mais de 20 ou 30, sei lá. Inscritos no MM8, o animal número 1 era aqui da Porto Azul, que era a Arajóia. MM7, que é o livro de elite, tem mais de 30, né? 4 anos consecutivos a Porto Azul teve o título de melhor criador do Brasil. E qual o segredo de inúmeras vitórias na raça? Aqui nós temos 2 tipos de marcha. Nós temos a marcha batida, né? E temos a marcha picada. Embaixo do STZ é a marca da raça. Aí o Gabriel inventou assim, Porto Azul agora marcha para todo lado. E entre as muitas conquistas da equipe Porto Azul, um animal que fez história no aras e na raça. E até hoje é o número 1 no ranking dos reprodutores da marcha picada. Que talvez tenha nascido o cavalo que foi o divisor de águas da marcha picada, que é o Elfo do Porto Azul. Eu sempre fui muito ligado ao Urbano Junqueira da fazenda lá do Campo Lindo, da JB. Estive no Urbano, ele falou assim, Nilton, me chamava de Niltinho. Niltinho, onde é que você teve? Eu estive lá no Zé Márcio ontem, o Urbano. Aí você viu um cavalo preto lá? Você viu. Esse cavalo era o Haiti caxambuense. Liguei para o Zé Márcio. Eu disse, Zé Márcio, tem jeito desse cavalo ir lá para o Espírito Santo? Eu disse, tem, lógico, vai levar. Aí eu trouxe o Haiti caxambuense para cá, fizemos um trato com o Zé Márcio de partilhar as crias. O Elfo, na verdade, ele foi potrinho para o Zé Márcio. E o Zé Márcio teve a delicadeza, né, assim, falou assim, não, Nilton, eu não vou controlar ele como caxambuense, não, como caxambu. Ele seria uma honra para mim que ele fosse Porto Azul. Aí foi essa a história do Elfo. Vocês tinham dimensão da fama que o Elfo ia se tornar, ia tomar? Ah, lógico que não. Nem passava pela cabeça, né? E como que foi ver isso tudo acontecendo? Então, essas raridades que nascem, né, são exceções. E a gente vai conhecer daqui a pouco alguns animais que você separou para Vamos conhecer, inclusive vou mostrar para você um irmão dele, né, o irmão do Elfo, que é o Elcide do Porto Azul. Enquanto a equipe prepara os animais, fomos conhecer uma sala dedicada à família Sturzenegger. A gente estava conversando sobre família lá embaixo, né? E agora a gente está num lugar específico dedicado à família, que é esse espaço aqui no Aras. Esse painel foi feito para homenagear isso, né? Homenagear a família Sturzenegger e essa história toda que a gente carrega, né? E ali no centro a gente tem o seu irmão, né, Nilton? Que é o que começou isso tudo aqui junto com seu pai, não foi? O braço direito do meu pai, na verdade, era o meu irmão. Dia 3 de fevereiro, ele completou 17 anos do falecimento dele. Na parede, muitos anos de história. Esse painel aqui, ele mostra muito da nossa história. Ó, lá em cima tem Escuna, ela fez a tríplice coroa, né? Que ela foi campeã de categoria, campeã da raça e campeã das campeãs de marcha. Ali foram grandes campeões da raça, né? Brinquedo, Nara. Nomes importantes com o sufixo Porto Azul. E mais alguns que vamos conhecer agora. Essa, então, é o seu xodó. Pois é, eu te falei lá embaixo, né? Essa é a Valesca do Porto Azul. Ela é filha do Baião São Pedro, na Lígia do Porto Azul. Então, é minha égua de montar, que eu me divirto quando venho aqui, a gente vai passear no pasto. E ela é essa coisa maravilhosa que você está vendo. Agora a gente vai mostrar um dos principais garanhões hoje aqui do Aras, né, Nilton? Esse aqui é o último filho do Herdade Capricho, né? É timoneiro do Porto Azul. Ele é irmão, por parte de mãe, do Elfo do Porto Azul. Então, olha a importância dessa égua, que é a Samira do Porto Azul, que produziu 2 grandes cimentais da marcha picada. Ele é pai do Poeta do Porto Azul, que foi o grande campeão nacional da raça há uns anos atrás aí. Então é um cavalo que a gente preserva muito, porque já está bem velho, né? Ele está com quantos anos? Acho que vai fazer 24 anos. Chegou a vez de Quatiara 2 do Porto Azul. Ela é uma égua premiadíssima, ela é filha do Galante do Expoente.
com a esplanada do Porto Azul. Essa égua é campeã estadual aqui no Espírito Santo, campeã estadual no Rio de Janeiro, em São Paulo, é reservada campeã nacional de marcha 2 vezes. Essa aqui mostra bem pra gente uma amostragem da marcha batida aqui do Aras. Como ela está indo na reprodução? Nossa, maravilhosa. A filha dela, Vitória do Porto Azul, foi campeã estadual aqui no Espírito Santo. Premiadíssima também a filha dela. E mais um garanhão representante da marcha picada. Esse é o Elcídio do Porto Azul. Ele é filho do Haiti Caxambuense, né? É da mesma letra do elfo, né? A letra E, que vem toda do Haiti. Na Lagamar do Porto Azul, que é uma filha do Dilúvio. É um cavalo muito bom de produção na marcha picada, tem filha dele campeã das campeãs de marcha, tem inúmeros filhos premiados. Com 20 e tantos anos de idade, 23 anos. Então ele já saiu de pista há muito tempo. E é um negócio interessante porque ele, para a idade dele, ele está numa forma, é aquele coroa enxuto isso aqui. Mostramos aí animais representativos aqui do Aras Porto Azul e agora a gente vai falar de nova geração, não é isso, Newton? Então, tá aqui a nova geração, né, do Aras Porto Azul. Essa aqui é uma potra, é Belina do Porto Azul, ela é filha do Tuareg, que é filho do grande campeão nacional da raça picada, que é o Estância Arco-Íris Aboio, com a mãe do poeta do Porto Azul. Eu quero desejar muita sorte e só coisas boas aqui para o Aras Porto Azul, que a gente ainda escute falar muito do nome de vocês. Obrigado, Michele. A gente se sente muito honrado, né, com a presença de vocês. Obrigado pela visita. Eu que agradeço. Até a próxima, então. Até a próxima. Belíssima história de sucessão, tanto da família de criadores como também das novas gerações de cavalos manga larga machador. E esse cenário deslumbrante no litoral do Espírito Santo mostra como o nosso país é lindo e diverso, né? Chegou a hora mais saborosa desse programa. Vamos assistir uma matéria especial sobre a culinária alemã e a importância do porco e da batata na cultura desse povo. Vamos até um tradicional restaurante alemão conferir algumas receitas deliciosas, como joelho de porco com chucrute, salsichas típicas alemães, filé de porco à milanesa e parmegiana. Vamos conferir? Na Alemanha, a carne de porco e a batata eles são consumidos porque é mais fácil, melhor acesso o ano todo. Sempre tem essa iguaria, né? Sempre tem a carne de porco e sempre tem a batata, sempre tem o chucrute, né? Reisbein, né? O joelho de porco, e Bein é a perna do porco, né? Ele pode ser frito, pode ser cozido, pode ser assado e as salsichas que acompanham todo o entorno disso aí. O joelho de porco, o Reisbein, ele é um prato fácil de manusear, de fazer, de salgar, de salmorar, né? E veio para o Brasil, como vou incrementar isso? Como vou fazer isso lá? Entendeu? Então é um prato de fácil conservação, é um prato injetado, é um joelho injetado, salmorado, né? Ele sai mais o frito, que ele dá aquela crocância na pele dele. Um dos pratos que mais sai aqui no restaurante é o páprica schnitzel. Ele pode ser de suíno e pode ser de frango também, né? É um prato trivial. Se for na Alemanha, eu quero um páprica schnitzel, você vai ter o páprica schnitzel lá. Ou vai ter o schnitzel de suíno à milanesa ou grelhado também. Nós, o tradicional aqui no Brasil, que veio da Alemanha, é grelhado, né? Ou o prato que mais sai é o parmegiana de molho páprica. Um cliente nosso falou, eu quero comer o parmegiana de molho páprica. Aí nós pegamos o filé mignon suíno, fizemos ele à milanesa, que é o Wiener Schnitzel, e colocamos o molho páprica nele, que é esse molho à base de pimentão, e creme de leite, e grelhamos, gratinamos ele. Ficou parmegiana de molho páprica, mais conhecido como seu GG. A carne de porco relaciona totalmente com a comida alemã, né? E nosso restaurante alemão. É lógico que ela tem vários pontos diferentes, mas o bom da comida da carne de porco, ela é melhor que não passe muito, porque ela fica uma carne seca, uma carne que não fica comestível. Mas ela tem um pontinho certo que dá aquela crocância,
Não muito durinha, nem muito crua. Crua também não pode ser como um filé mignon bovino, por exemplo. É bom de corte, uma carne macia e tem ajudado bastante a gente. Eu adoro a culinária alemã e acho que a gente aqui no Brasil também deve valorizar cada vez mais produtos acessíveis, como a carne de porco e a batata, né? Esse foi o Agro Nacional, um programa que mostra o setor responsável por quase 1/3 do produto interno bruto do país. Eu te espero aqui na próxima semana com mais notícias sobre o mundo do agronegócio. Mas você também pode assistir nosso programa no TV Brasil Play e nos seguir nas redes sociais da TV Brasil. Se você também quiser entrar em contato, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela e contar pra gente o que você gostaria de assistir aqui no nosso programa. Qual a matéria você ainda não viu e tem vontade de ver aqui no Agro Nacional? Vem fazer ele com a gente. Eu te espero aqui na semana que vem. Tchau, tchau.